Oi pessoal, tudo bem? Hoje a pedido de vocês aí eu cheguei a comentar nos vídeos atrás aí a questão da asa da Aston Martin, a questão da contagem de palavras e a interpretação da regra. Muita gente pediu nos comentários para que eu explicasse a asa da Aston Martin, aonde ela está ganhando vantagem em cima dos outros times e a polêmica disso tudo. E os caminhos desse caso devem ser dois, ok? Ou todo mundo vai copiar a Aston Martin e vai prejudicar muito as ultrapassagens na Fórmula 1, ou a FIA vai banir essa modificação. O que eu acho difícil, porque a Aston Martin fez a modificação, segundo ela, sempre sobre a tutela e chancela da FIA, sempre consultando tudo desde o início, desde a ideia até a execução final. Então, não sei, a coisa vai render capítulos aí. Eu acredito que a opção aí onde todos os times vão copiar isso daí é a mais provável, ok? Então, vamos lá para vocês entenderem primeiro a diferença de uma asa para outra. Como vocês podem ver aí no GP da França, a asa onde eu estou saindo do zoom aí, ela é conectada ao endplate e conectada à curva do endplate, que é obrigatória por regulamento, né? Como vocês podem ver também, o endplate não passa mais, né, no plano vertical como era antigamente. Já eu fiz um modelo 3D, na verdade eu fiz dois modelos 3D, mais ou menos parecidos com a asa antiga e com a nova, para vocês entenderem a diferença disso daí. Só entendam então que você não tem a parede, né, na vertical, no extradorso da asa, em cima da asa, você não tem mais aquela parede, ok? Só embaixo no intradorso. Então entendam isso primeiro, porque essa é a principal diferença. E isso é fundamental, sim, para a questão toda e para a polêmica toda envolvendo essa asa aí da Aston Martin. Reparem que o bordo de ataque da asa é bem espesso de propósito, ok, pessoal? Por quê? Porque essa asa, pelo regulamento, ela é muito pouco eficiente. Ela perde muito fluido nas pontas dela, nos terminais dela. Já vocês vão entender o porquê. E aí, é lógico que ela gera também muito mais arrasto, tá bom? Então, ela é pouco eficiente e gera arrasto. Porém, ela desorganiza menos os fluidos. E aí, ela ajuda, então, o carro de trás a não perder tanto downforce. E aí, você consegue andar próximo e, em teoria, isso facilita as ultrapassagens. Por que em teoria? Porque você precisa de um monte de outros elementos, mas esse é um deles, é bom deixar claro. E por que ela desorganiza menos os fluidos do carro que vai atrás, ou seja, o carro perseguidor? É muito simples, porque a diferença de pressão que ela consegue gerar do plano superior, ou seja, do extradorso para o intradorso, é menor. Outra questão também é que ela gera nas laterais vórtices maiores. Você tem menos diferença de velocidade, direção e pressão de fluidos. Logo, você facilita com que os fluidos se organizem após passar pelo objeto, após passar pela asa. Então a tendência é o carro de trás pegar todos esses fluidos menos desorganizados em pressão, direção e velocidade. Ok? Esse é o objetivo desse tipo de asa aí. Torná-la menos eficiente propositalmente, tá bom? Para que você ajude o carro de trás a conseguir andar perto. E essa é a asa nova, a asa da Hungria. Reparem o que a Aston Martin fez. Ela simplesmente pegou a contagem de palavras e começou a brincar com isso. Ela pegou o extradorso, colocou na menor altura possível, ou seja, a parte de cima da asa, desceu, né? O extradorso desceu, a asa estreitou-se, né? O bordo de ataque ficou mais estreito. Ela pegou o endplate, né? O terminal da asa, o endplate, e subiu ele até a maior distância de regulamento. E fez toda a curva que o regulamento exige que o endplate tenha na sua parte mais terminal. Então, o que acontece aí? Eles fizeram tudo o que está na contagem de palavras e conseguiram um design completamente diferente, porque em nenhum momento na contagem de palavras é dito que a asa precisa terminar, ou seja, a raiz dela precisa ser conectada ao final do endplate. Isso não é dito.
no regulamento. Simplesmente está lá tudo detalhado na contagem de palavras. Eles fizeram o carro, né, show, para mostrar para todo mundo como deve ser, e a Aston Martin verificou ali que existe uma brecha, né? Não está dizendo ali que é para conectar naquele ponto. Ou seja, nada impede você de descer aquele elemento, no caso descer a asa principal ou estreitar a asa principal. Então, foi o que ela fez. E o que ela ganha com isso? Então, é aí que a gente tem que chegar. Ela ganha em um monte de coisas. Então, vamos para o 3D, que é melhor para a gente entender, porque eu consigo girar essa asa e conseguir takes melhores dela para vocês entenderem. Bom, pessoal, o primeiro modelo aí que vocês estão vendo é o antigo. Primeira coisa, antes de começar a explicar, é que eu tirei tudo que não é necessário aí para explicação. Ou seja, eu tirei o flap, que fica mais acima da asa traseira, eu tirei os pilares, eu tirei a asa inferior, ok? Que era o antigo Monk City, mas a asa inferior voltou, né? Então eu tirei isso tudo, deixei o mais limpo possível para ficar na tela só o que a gente precisa. Então eu modelei só a asa principal e os dois endplates, que aí a gente consegue ter toda a área bem limpa para que eu consiga traçar e explicar para vocês. Bom, pessoal, uma coisa importante primeiro é explicar por que eu separei algumas direções de fluidos aí em cores. É para ficar mais fácil de vocês entenderem, ok? Nada disso aí tem a ver com a coloração de CFD, nada disso. Eu só separei em cores para ficar mais fácil de a gente compreender. O que vocês estão vendo em verde aí seria o fluxo ambiente, ok? Só que o que interessa para a gente é o que passa pela lateral do endplate, ou seja, a lateral externa dele, ok? Então é esse fluido que interessa para a gente. O que vocês estão vendo em vermelho é o fluido que passa pelo extradorso da asa, ou seja, é o fluido de alta pressão, tá bom? Que vocês sabem disso, no Fórmula 1 tudo é ao contrário. Então você tem mais pressão de fluidos em cima da asa, no extradorso da asa. Embaixo da asa, no intradorso, eu fiz aí o fluido em baixa pressão na cor azul, tá bom? Então entendam aí as cores e as pressões dos fluidos. O que vocês precisam entender? Uma asa, para ser eficiente, ela precisa gerar de diferença entre o extradorso e o intradorso, ou seja, entre a parte de cima e a parte de baixo, a maior diferença de pressão possível. Esse é o objetivo de uma asa. Quão maior é essa diferença, a custo de menor arrasto possível, mais eficiente é a sua asa. Ou seja, a asa ideal é a que gere o menor arrasto possível e a maior diferença de pressão possível entre os planos de extradorso e intradorso. Só que uma coisa que ajuda muito a gerar essa diferença de pressão é a direção de fluido, ou o que a gente chama de velocidade lateral de fluido versus velocidade longitudinal de fluido. Não estou dizendo que o fluido é mais rápido ou é mais lento, é velocidade de direção de fluido. Entendam isso. Quanto mais longitudinal é o meu fluido, ele tende a percorrer toda a corda da minha asa. Ou seja, como vocês estão vendo ali, né, no traço vermelho no centro da asa, ok? O problema é que nos terminais da asa, o fluido tem a tendência, pelo aumento da pressão, de buscar uma fuga. E aí, então, ele descola desse segmento longitudinal e começa a tomar uma direção lateral, ou seja, a gente ganha então velocidade lateral de fluido. E qual o problema disso? Quando esse fluxo em alta pressão, baixa velocidade, se choca com o fluxo ambiente em baixa pressão, na verdade não em baixa pressão, mas em menor pressão e maior velocidade por conta do deslocamento do veículo, o que acontece então? A gente cria vórtices. E esses vórtices vão ser muito grandes mesmo, o que diminui ainda mais a eficiência da minha asa, ok? Então, eu estou tendo velocidade lateral de fluido, que é algo que eu não quero, porque o fluido não está percorrendo o corpo da minha asa,
né? O extradorso da minha asa, ele está fugindo da asa, para ficar bem didático para vocês entenderem. E para piorar, eu ainda estou gerando vórtices dentro da área útil da minha asa. Então, é muito complicado isso daí e muito ruim para o carro em questão. Não para o carro que está atrás, ok? Mas para o carro é muito ruim. E qual é a questão aí? Como isso ajuda o carro de trás? Se esse fluido está escapando pelas laterais da asa, isso significa que ele não está atingindo uma pressão alta o suficiente, ele está buscando fuga. Logo, isso facilita com que esse fluido se reorganize para o carro que está indo atrás. Então, eu tenho uma menor diferença de pressão entre os planos superior e inferior da asa. A mesma coisa nas laterais. Eu vou ter uma menor diferença entre a parte interna e externa do end plate. Na verdade, eu nem tenho end plate em cima da asa. Então, a diferença de pressão, de direção e de velocidade, conforme eu disse para vocês, é menor. Logo, você facilita o fluido, então, a se reorganizar e o carro de trás coleta esse fluido numa tendência aí a ele estar um pouco mais organizado do que no conceito que a gente tinha de asa traseira até 2021, ok? Esse é o princípio, ajudar quem está indo atrás, gerando menores diferenças de pressão, direção e velocidade. Vamos para a asa nova agora. Como vocês estão vendo aí, né, a Aston Martin diminuiu o bordo de ataque da asa, baixou o extradorso dessa asa, diminuiu a espessura dela, conforme eu disse, e isso gera essa área toda em amarelo que vocês estão vendo aí. Bom, pessoal, e vamos aí então para a última imagem, que é a mesma que vocês viram anteriormente, só que com menos zoom. Então vamos lá. Como vocês podem ver aí, o fluido ele vai ter uma tendência a ter mais velocidade longitudinal nos terminais. Por quê? Porque ele literalmente tem uma barreira física, que é aquela parte amarela que eu mostrei a vocês. Então, o fluido ele tem menos velocidade lateral, mais velocidade longitudinal. Ele tende sim a percorrer todo o extradorso da asa até o final da corda. E aí, isso faz então com que essa asa seja mais eficiente. Essa é a questão. Por isso, inclusive, que eles diminuíram até a questão do bordo de ataque da asa. Eles conseguiram tudo o necessário. Eles diminuíram o bordo de ataque, isso diminui o arrasto, eles aumentaram os end plates, eles conseguiram gerar terminais nas laterais da asa que aumentam a velocidade longitudinal de fluidos versus a lateral. Ou seja, você mantém todos os fluidos seguindo longitudinalmente a asa. E aí é aquilo que eu perco de resultante aerodinâmica na espessura da asa, eu ganhei nos meus terminais e estou gerando muito menos arrasto. Bingo! Tá tudo dentro do plano perfeito. Outra questão é que os vórtices gerados são muito menores porque eu tenho maior velocidade longitudinal de fluidos. A questão é, isso prejudica o carro de trás. Eles estão se defendendo, mostrando ensaios de CFD, dizendo que não, ok? Aí vamos ver. Mas na teoria, isso atrapalha sim o carro de trás. Eu gero maior diferença de pressão de fluidos, ok? E isso dificulta o fluido a se reorganizar. Ponto final. Então, só isso já prejudica bastante o carro de trás, mas a Aston Martin está dizendo que não, que tudo foi feito mediante a chancela da FIA e que a FIA sabia de tudo desde o começo. Por isso que eu disse para vocês lá no começo do vídeo que a tendência é, se a FIA não conseguir voltar atrás nisso, né, a tendência é que todos os times então copiem a Aston Martin. E aí é aquilo, se a Aston Martin conseguir provar que isso prejudica muito pouco ou não prejudica nada o carro de trás comparado com o design antigo, bingo, ok? Bingo. Você tem uma asa traseira mais eficiente, que não prejudica o veículo que está atrás e, enfim, você gera muito menos arrasto, gera o mesmo downforce, enfim, é tudo perfeito. Seria o design muito próximo do ideal para esse regulamento aí, né? Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Eu acredito que esse ano nada vai mudar
e se mudar alguma coisa só para o ano que vem. Então vamos esperar para ver o que pode acontecer. Eu acho que a gente pode começar a ver também ano que vem novas interpretações dessa contagem de palavras, ok? De repente, menos parede ali em cima, mais parede, menos espessura de asa, mais espessura de asa, porque é aquela coisa do cobre a cabeça, descobre o pé, né? Ou seja, quanto mais eu tiver parede, menos bordo de ataque eu vou ter e vice-versa, vocês entenderam já, né? Então, é um estica e puxa, e aí vamos ver o que os times vão trazer de solução para o ano que vem. Eu acredito que até esse ano a gente pode ver alguma coisa em outros times, já até de repente agora em Spa. Vamos ficar de olho aí para ver se aparece alguma coisa nova. Se aparecer, eu aviso para vocês. Se algum time já descaradamente copiar aí a Aston Martin, tá bom, pessoal? Então é isso. Se tiver mais alguma coisa de interessante aí, eu trago para vocês aí do mundo da Fórmula 1. Então, até lá.